Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Contadora Mayara Guiar e hoje a gente vai falar sobre a diferença das empresas MEI, ME e EPP, tá, gente? Eu vou explicar aí essa confusão que a gente tem com o regime jurídico, o regime tributário, tipo da empresa, então eu vou deixar tudo muito claro para vocês. Porém, antes da gente ir pro conteúdo, eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal, curte, comenta, compartilha com os seus amigos empresários, porque aqui a gente fala muito sobre contabilidade e empreendedorismo. MEI, ME e EPP. Qual é a diferença, né, nessas siglas aí? Vamos começar explicando para vocês o que é essa sigla. Gente, nada mais é que o porte da empresa, o tamanho dessa empresa. Então, ela é MEI, ME e EPP nessa sequência, tá? O MEI é quem tá ali começando, o ME tá na empresa em crescimento, o EPP já é uma empresa que já tá mais estabelecida. Então, o MEI, microempreendedor individual, o ME é uma microempresa e o EPP é uma empresa de pequeno porte. Então, essas siglas, elas significam o porte que essa empresa está, o porte que essa empresa se encontra naquele momento. E aí tem várias variáveis em volta dessa decisão, né? De qual é o porte da minha empresa. Então, quando eu abro uma empresa, eu tenho que decidir o porte, eu tenho que decidir a natureza jurídica e eu tenho que decidir o regime tributário. E muita gente confunde essas três coisas e acha que é a mesma coisa. Então, vou dar um exemplo. O MEI, ele é uma empresa, né, um microempreendedor individual dentro do Simples Nacional. Então, ele tá dentro do Simples Nacional, ele nem pode escolher outro regime tributário. O ME, ele já pode escolher outro regime tributário. Você pode ser um ME no lucro real com um regime, com uma natureza jurídica de LTDA, por exemplo. Então, a gente tem naturezas jurídicas diferentes, regimes tributários diferentes e portes diferentes, tá? Hoje a gente vai falar nesse vídeo sobre o porte. Então, vamos lá. Eu vou explicar para vocês, iniciando aí pelo MEI, que é a empresa aí, a menorzinha, quando a gente dá o primeiro passo. Tem algumas categorias que ter o privilégio de começar como MEI, e eu vou explicar para vocês. O MEI, ele pode faturar até 81 mil por ano, que dá uma média aí de R$6.750 por mês. Então, tem algumas atividades que não são permitidas no MEI, principalmente as atividades que dependem de um órgão regulamentador, como, por exemplo, a minha profissão, eu sou contadora, então depende do CRC para regulamentar a minha profissão. O advogado depende da OAB para regulamentar a profissão. O médico, né, também tem ali o CRM, então ele depende do CRM para regulamentar a profissão. Essas profissões que tem um órgão regulamentador não pode ser MEI, tá bom, gente? Essa regra aí fica geral. Então, o MEI, ele é o menor porte de empresa que a gente tem hoje no Brasil, com um limite de faturamento de R$81 mil no ano. Você pode ter apenas um único funcionário e apenas um único sócio. Não pode mais que isso. Depois a gente passa para microempresa, que é o ME. O ME já é um porte maior de empresa, que já pode faturar mais que o MEI. O faturamento anual do ME, ele é de 360 mil anual e ele pode ter até 9 funcionários quando a gente fala de comércio e serviços e até 19 funcionários quando a gente fala de indústria, tá? Então tem até limite aí para funcionário. Então, se você tem aí uma contabilidade, vê que a sua empresa já tem acima de 20 funcionários, se você ainda tá com o ME, você está errado, isso pode causar um problema para você. É importante que a contabilidade tire você do ME e coloque você numa EPP, que daí já é um porte maior, tá? Fica de olho no seu faturamento e na quantidade de funcionários que você tem para ter certeza se você ainda está enquadrada no porte de microempresa ou precisa mudar. Agora a gente vai falar da EPP, que é a empresa de pequeno porte. A empresa de pequeno porte, ela pode faturar até 4.800.000, então olha a diferença, tá, gente? O MEI 81 mil, o ME 360 mil e a EPP 4.800.000 no ano. Tem a diferença também na quantidade de funcionários. O MEI pode um funcionário, o ME pode 9 funcionários para comércio e serviço e 19 funcionários para indústria, e a EPP, ela pode até 49 funcionários para comércio e serviços e 99 funcionários para indústria e construção civil. Então, olha a diferença aí das empresas e depende qual a fase a sua empresa está. Então, se você é MEI, ME, EPP, avalia isso na sua empresa, vê se você está enquadrado no porte correto, porque isso pode sim influenciar até na sua forma de pagar imposto. Como que, né, o imposto vai impactar quando a gente fala do porte da empresa? Hoje, atualmente, as empresas do Simples Nacional, que tá, né, nesse porte aqui, MEI, ME, EPP, geralmente tá ali dentro do regime do Simples Nacional, pode escolher outro regime, mas geralmente tá no Simples, existe uma tabela progressiva. Então, quanto mais você fatura, maior é o imposto que você paga. Então, se você ainda tá faturando 100 mil por mês e já tá numa EPP, com toda certeza você tá pagando um imposto a mais, porque
porque a Receita Federal entende que uma EPP já tá faturando mais. Então, é importante você tá com isso alinhado, tá? O porte da sua empresa alinhado com o regime tributário, com a forma de pagar imposto, com o total de faturamento, com a quantidade de funcionários que você tem. Então, fica de olho nessa informação. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.